Muito bem, nós vamos fazer uma live rapidinho aqui, até para ir aprendendo, né? E eu quero responder para você aqui alguns comentários sobre o último vídeo. No último vídeo eu falei a respeito da igreja lá do apóstolo Valdomiro, né? Que recebeu uma visita do Tarcísio e do Ricardo Nunes e foi dado o púlpito para o Tarcísio ministrar. Você veja, o Tarcísio não é evangélico, não é convertido ao evangelho, no caso. Ele é cristão, ele é católico, né? Mas eu me refiro em relação ao evangelho. Só que mesmo assim, foi dado a ele o microfone, o púlpito, para que ele fizesse política. Poderíamos dizer, sem sombras de dúvida, politicagem. Isso porque, veja bem, deixa eu tirar o meu retorno aqui, o Tarcísio atacou o Pablo Marçal no púlpito da igreja lá do apóstolo Valdomiro e defendeu o Nunes. E eu comentei no vídeo passado, você pode ver lá, que bem ou mal, com defeitos ou acertos, o Pablo Marçal é nosso irmão, enquanto que o Nunes é um defensor, você lembra lá da saúde, né, da escola, o tal do Saúde para Todos, que inclusive previa o direito de crianças fazerem a reposição hormonal para trocar de sexo. O Nunes é filhote do Kassab, todo mundo sabe disso, que é alguém que apoia, por exemplo, entre tantos outros, o Paz no Rio de Janeiro, que humilha a nossa fé no carnaval, fazendo o que fazem com a figura de Jesus Cristo. Também é o homem que hoje precisa se explicar em relação àquela facada do Bolsonaro, é acusado por um hacker de ter contratado ele para monitorar tanto o Bolsonaro quanto o Adélio, um bom tempo antes. Então tem toda essa história que você já sabe. O que a gente precisa entender aqui é o que foi feito neste final de semana com a nossa fé, com a igreja evangélica. Primeiro, já de cara, eu quero dizer para você que existem igrejas e igrejas, denominações e denominações, que têm ali uma doutrina diferente e nós temos que respeitar. O problema é o que está nas entrelinhas. E aí eu quero responder algumas perguntas, alguns questionamentos que eu achei muito interessantes. E eu não vim aqui para criar polêmica, não. Eu quero conversar com você abertamente. Inclusive, se você tiver alguma pergunta e quiser mandar, eu vou tentar responder você aqui na medida do possível. Mas o que eu mais desejo aqui é esclarecer alguns pontos. Alguns comentários, como eu falei, que foram trazidos aqui para o canal. Alguns, a grande maioria eu concordo. Alguns eu não concordo. Eu quero conversar com você a respeito. Até porque a ideia aqui é tentar mostrar para o povo que é cristão, e mais especificamente, sim, para os evangélicos, que é onde eu me incluo, mas para os cristãos de forma geral, tentar mostrar para eles o que representa você ser cristão na hora de votar. Ah, mas tem alguma coisa a ver? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Tem sim, claro que tem. Gente, é um absurdo e é atrasado demais alguém falar que nós não devemos falar de política. Isso é um erro tremendo, porque hoje qualquer um pode falar de política, menos quem for evangélico. Menos, principalmente evangélico. Alguns padres aí se candidatam, vão para a vida política, mas principalmente evangélicos. E aí eu quero trazer o meu ponto de vista respondendo os comentários aqui com você. Deixa eu abrir os comentários aqui para a gente iniciar. Se tiver algum comentário aí, também fica à vontade, tá? Deixa eu aumentar a letra aqui, porque senão vai ficar impossível de ler, né? Não vai ter como. O primeiro comentário que eu quero trazer para você, e eu gostei muito desse comentário, ele me alertou até mesmo para a maneira que eu estou falando com você, e muitas vezes eu não me faço entender, né? E pode ficar alguma dúvida aí em relação ao que eu penso. Olha só, a Clarice, ela comentou aqui, ela disse: Dr. Marques, não estou lhe entendendo. O senhor diz que os evangélicos devem se posicionar e até se candidatar a cargos políticos. E também critica pastores e o uso do púlpito para falar de política. Gosto muito de ouvi-lo, mas queria entender mais detalhes do que o senhor pensa disso tudo. Veja bem, Clarice, e vocês que me acompanham, o que eu penso é simples. O povo evangélico, nós somos um povo como qualquer outro. Nós temos a nossa fé, mas nós, no dia a dia, nós somos advogados, nós somos engenheiros, nós somos arquitetos, nós somos pedreiros, nós somos mecânicos, e assim por diante. Não tem diferença para ninguém. O que eu penso é que os pastores não devem se envolver.
uma visão minha, porque pastor é um sacerdócio, ele tem muito que cuidar, e quando o pastor se candidata à mistura com política, a minha experiência, o que eu já vi na vida, diz que vai dar errado. Mas as pessoas, os evangélicos que frequentam as igrejas, eu acho que eles devem se candidatar sim. Primeiro porque eles não estão no púlpito, então eles não levam o nome da igreja, da placa da igreja, mas levam os princípios do cristianismo. Então, assim, Clarice, eu penso que o advogado cristão deve se candidatar, que o mecânico cristão deve se candidatar, que a manicure lá do bairro, que é cristã, deve se candidatar, porque nós precisamos levar para dentro das câmaras de vereadores, das prefeituras, das câmaras de deputados, Senado, da presidência, pessoas que tenham valores como os nossos, pessoas que defendam suas famílias, seus filhos. E isso é o que eu penso. Agora, pregar política no púlpito da igreja é uma coisa que, na minha visão, chega a ser nojento. Não consigo entender dessa forma. Veja bem, enquanto sociedade, na minha visão, o povo evangélico deve sim se organizar, votar em pessoas que têm princípios parecidos com os seus, ou seja, o evangélico vai acabar votando no evangélico, porque nós temos princípios parecidos. Agora, o levar para o púlpito da igreja um político que nem evangélico é, nem convertido é, e dar ele um microfone para pedir voto para alguém que tem um passado nebuloso, e ainda para falar mal de um irmão nosso, e eu não estou defendendo o Pablo Marçal aqui, qualquer outro. Isso eu acho errado. Isso eu acho tremendamente errado. Para mim, olha, eu nunca critiquei o apóstolo Valdomiro, apesar de que eu nunca me simpatizei com a maneira dele ver o evangelho. Não comungo com nada dele, mas eu nunca o critiquei. Só que essa atitude, para mim, ela é uma atitude mercantil, negociada. Inclusive, depois, não sei se você viu, ele grava um vídeo falando que o Nunes não pode sair de jeito nenhum da prefeitura, e chama o Tarcísio de meu líder. Apóstolo Valdomiro, meu líder é Jesus Cristo. E eu duvido muito que ele concorde com o que o senhor fez. O senhor não tem gado na sua igreja. O senhor precisa respeitar os fiéis. Nós não somos gado, nem de ideologia política, muito menos a nossa fé está em jogo. Então, assim, Clarice, espero que você tenha me entendido. Eu penso que, enquanto sociedade, o povo evangélico, o povo de bem, tem sim que se levantar, tem que buscar os cargos eletivos para a gente poder levar essa nação para mais próximo do Senhor Jesus Cristo através dos princípios que ele nos ensinou. Agora, jamais, por exemplo, no meio do culto, o pastor pede voto. Votem no fulano. Para mim, isso é uma aberração. O culto, para se ter uma ideia, biblicamente, ele é uma obrigação. O culto, ele é louvor a Deus, ele é adoração a Deus, ele é para Deus, ele pertence ao Senhor. Agora, se eu falei que o pastor pedir voto seria uma aberração, imagina você levar alguém que nem evangélico é, entregar o microfone e deixar ele pregar na tua igreja, e ele pregar política. Isso, para mim, foi o fim da picada. Olha, em 52 anos de vida, eu vi muito político visitando igreja. Principalmente políticos do PT, do PSOL, do PCdoB, que vão à igreja de 4 em 4 anos em véspera de eleição. Eu, na cidade que eu morava, e quem me conhece aqui vai saber de quem eu estou falando, eu morava na cidadezinha, aqui perto de Pato Branco, eu vi, ninguém me contou, um cidadão que era candidato se converter em todas as igrejas da cidade. Todo culto ele ia na igreja, dobrava o joelho e se convertia. Então, aberrações assim eu vi a vida inteira. Agora, alguém tem a cara de pau de botar o Tarcísio para pregar, e para pregar política, isso aí para mim foi assustador. Por isso eu gravei o vídeo. Espero que você tenha me entendido, Clarice. Tem mais alguns comentários interessantes aqui. Como eu disse, com a grande maioria eu concordo, né? Zelândia Maria comentou, usando o púlpito para fazer comício, porque isso não é pregação, isso é comício. O pastor de sua igreja tem que se converter. Da minha igreja, não. O pastor lá, o tal do apóstolo lá, tem que se converter. Eu concordo inteiramente com você, o resto eu assino embaixo. Só não é da minha igreja não, viu, Zelândia? Até porque se fosse, eu teria levantado e ido embora. Pode ter certeza disso. O meu pastor é um homem de Deus e eu não tenho dúvida que isso jamais vai acontecer na minha igreja. Mas se um dia acontecer, eu levanto e vou embora. O Betinho disse, então Jesus Cristo disse, escândalo sempre terá, mas ai daquele
por quem vier o escândalo. A maioria, infelizmente, das igrejas não serve ao Deus vivo. Olha, eu não quero julgar as igrejas, mas eu não discordo de você, viu, Betinho? Infelizmente, com tristeza no coração, eu digo que eu não discordo de você. A gente vê muita coisa que... Meu Deus. Triste, né? Olha só. A deve ser Rosilene Ribeiro, isso. Ela comentou: eu amo ver essa bagunça nas igrejas evangélicas. Sou católica apostólica romana e somos super atacados por pastores ignorantes. Mas em nossas igrejas não temos políticos de estimação. Por isso eles nem tentam. O Tarcísio em nossa igreja seria tratado como todos são, com respeito, mas jamais chegaria perto do altar, jamais pegaria o microfone. Rosilene, minha querida, eu concordo com a maioria do que você falou, mas veja bem, primeiro que a Igreja Católica é a igreja mais política que existe, isso desde a época de Constantino. Então você talvez você não tenha conhecimento. A Igreja Católica ela nasce a partir de um conchavo político feito na época com o imperador de Roma. Por isso ela tem o nome de romana. Mas assim, aqui a questão não é igreja. Aqui a questão, infelizmente, é que a Igreja Católica, por ter um líder como é o Papa, ela se reúne nos bastidores. Normalmente, não é o político tal, é a ideologia tal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Igreja Católica tem um problema seríssimo hoje, porque o Papa que assumiu, ele é progressista. Então ele está muito aliado a uma ramificação política que ela é em torno de 50% dos políticos da Terra. Ou seja, o Papa, ele conversa, por dizer assim, para não te ofender, com 50% dos políticos da Terra dentro do campo progressista. E é um campo que é totalmente contra, não o evangelho, mas o cristianismo. Então falar que a Igreja Católica não se mete em política, me perdoe, mas nesse ponto você está errado. Em relação a entregar o microfone lá e tal, aí eu concordo com você. Realmente, a Igreja Católica não faz isso. Mateus está dizendo que o áudio está bom? Ótimo, muito obrigado. No mais, infelizmente, eu tenho que concordar com você, é triste. Agora, não quero o mal da Igreja Evangélica, como eu não quero da Igreja Católica, porque são todas, de uma forma ou de outra, elas apontam para o Senhor Jesus Cristo, com acertos, com erros, mas elas apontam. Então, queira o mal não seria a maneira correta de falar para você, queira o bem de todos aqueles que apontam para o Senhor, e queira o bem daqueles que não conhecem o Senhor hoje, que buscam Ele. Mas, com todo respeito, tá? Não se ofenda aí com o meu comentário. Só que o que você diz, infelizmente, não condiz com a realidade em relação à Igreja Católica não ser política ou não se envolver em política. Pelo contrário, a Igreja Católica, historicamente, é a que mais se envolveu e que mais teve problemas com política. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem vários comentários aqui, não posso citar todos, né? Mas são comentários assim que não geram polêmica, digamos assim. O Sérgio, o grande amigo Sérgio, ele fala: no juízo final, cada um dará conta de suas obras. Exatamente, Sérgio, tem toda razão. O único problema disso é que daqui até o juízo final, muita gente que nós evangelizamos vão se horrorizar e vão sair da igreja por pessoas que fazem o que foi feito nesse final de semana. Inclusive, vou dizer para você, se um dia eu estiver numa igreja e o candidato em quem eu vou votar for levado ao púlpito, eu vou embora. Porque entre qualquer candidato dessa terra e o Senhor Jesus Cristo e o que ele ensinou, não tenha dúvida que eu jamais vou ficar contra os ensinamentos do Senhor Jesus. A Eliane comentou: eu sou evangélica, eu não amo bagunça na Igreja Católica, então fico muito triste com um comentário que começa desse jeito. Posso até concordar com o restante do seu comentário, mas acho que o início foi bem desnecessário. Quem mais? Clarice comentou: a Igreja Católica é a mais política do mundo, só que as reuniões deles sempre foram às escondidas. A senhora deveria estudar mais a história da igreja, como, por exemplo, as cruzadas, a Inquisição, mais ou menos na linha que eu vinha falando. Mas, gente, vou deixar a polêmica de lado para dizer para você: se você é evangélico, na hora de votar, não é questão... O primeiro ponto não é se a pessoa do lado de lá é evangélica, ou é católica, ou é budista e tal.
mas nós precisamos olhar os princípios dessa pessoa, o que ela acredita e o que ela defende. Eu nem sou de São Paulo, e por que eu entrei nessa briga? Porque isso virou um cartão de visitas. Quando, por exemplo, Pablo Marçal, com todos os erros que tem, desde sempre ele fala do Senhor, ele fala da sua conversão, ele briga, ele luta para tentar permanecer ao lado do Senhor, ele erra, ele cai, ele levanta, ele volta. E essa é a história do Evangelho. Evangélico nenhum, desde a época de Jesus, desde a época de Adão, o único perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. O outro que teve a chance de ser perfeito estragou no meio do caminho, que era o Adão. E de lá para cá todos nós temos defeito. E o Marçal tem sim muitos defeitos, mas é alguém que professa a fé cristã, é alguém que fala do cristianismo. Por exemplo, muitas críticas em outro vídeo da história do jejum. E eu concordo, a Bíblia fala que a gente deve, quando jejuar, a gente deve estar com a cara boa, a gente deve estar, isso é fazer uma referência na época, né? A pessoa deveria estar limpa, a pessoa não deveria mostrar que estava jejuando. Só que no caso do Marçal, ele quis mostrar, entendo eu, ele quis mostrar que ele estava jejuando para o povo evangélico, sim, mas não num sentido de se tornar um coitadinho, como a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala daquele que tenta se fazer de sofrido. O Marçal não, ele bate no peito e fala, eu posso com tudo, eu consigo, eu vou lá, vai dar certo e tal. Eu também não acho que o caminho é exatamente por aí, mas quando ele fala do jejum, ele não fala com a atitude que Jesus falou nesse texto. Com a atitude de a pessoa tentar aparentar uma fragilidade, que está sofrendo e tal. Ele não faz isso. Agora, busca no Google e veja quanto aumentou a pesquisa por jejum. É uma quantia enorme de pessoas que nunca pensaram em jejum que foram pesquisar agora. Então, o testemunho dele, de um jeito ou de outro, foi bom para o Evangelho. Agora, estuda a vida dele, a família dele, a esposa, os filhos, como eles se portam, o que eles falam em relação à nossa fé, e faz o mesmo com a família do Marçal. Pesquisa aí, esposa do Marçal do Nunes. Você vai encontrar briga em condomínio, você vai encontrar ela falando do meu marido do PCC, ela falou. Você vai encontrar boletim de ocorrência de que ele teria batido nela. Eu não estou julgando aqui, estou dizendo o que você vai encontrar. Pesquisa a família do Boulos, pesquisa o histórico de cada um. Olha que essa história que o Marçal foi preso, teve processo. Pega o pastor Luiz contando, era alguém da própria igreja, que infelizmente fez lá algo errado, e o Marçal na época trabalhava para a igreja e foi trabalhar para as pessoas, como técnico de informática. Se ele tinha conhecimento ou não, eu não sei. Mas ele acabou envolvido por alguém da própria igreja. E infelizmente a gente sabe que tem muita maçã podre na igreja, infelizmente. Mas nem por isso o evangelho perde seu valor. Muito pelo contrário. Então, quando o Marçal fala do Senhor Jesus Cristo, me alegra meu coração. Quando ele fala da fé dele, alegra meu coração. E é errado querer isso na política? Eu quero. Eu quero vários Marçais. Eu quero várias Micheles Bolsonaro, Magno Malta, Nicolas Ferreira, hoje o maior exemplo. É a minha maneira de pensar. Mas, gente, espero que ter respondido, espero que vocês tenham me entendido, espero que não fique nada aí de ruim em relação ao que eu falei no vídeo passado, mas é a minha maneira de pensar. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, a sua casa, e até a próxima oportunidade.